Olá pessoal e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal da Dunk Code do YouTube. Hoje eu trouxe a Lu, a minha namorada, ela já apareceu outras vezes no canal. E na verdade vocês devem agradecer a ela, por causa que eu ia sim postar a parte 2 desse jogo que a gente começou, mas ela falou, não, vamos postar hoje o vídeo, aproveitar que eu tô aqui, ela queria aparecer no canal também, eu não queria dizer não. E enfim, eu fiquei muito feliz com a quantidade de like que teve, realmente superou as expectativas, o engajamento, os feedbacks de vocês, eu fiquei muito feliz, então eu tô aqui trazendo a parte 2 do jogo que a gente começou na aula passada. Nunca sei pra onde olhar. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do computador. Bom, pessoal, show de bola. A gente parou aqui na última aula. Umas pessoas estavam me xingando por causa que eu tava com o editor branco na última aula e estavam falando que doía o olho, enfim, então eu coloquei Dark como a maior parte gosta, tá? E basicamente, na nossa última aula a gente parou aqui. Deixa eu executar o jogo. Tá? A gente criou do zero, como eu falei, obviamente sem nenhuma game engine. A gente tem esses retângulos que estão aparecendo na tela. E o que a gente vai fazer nessa aula vai ser simples, até por causa que não tem como fazer muita coisa complexa aqui. A gente vai querer destruir esses retângulos, tá? E cada vez que eles chegam ali no final, a gente perde vida. A gente já fez isso na aula anterior. Então, nosso objetivo é não deixar os retângulos chegarem ali até o final. A gente vai utilizar o clique do mouse para evitar isso. E são tá? quadrados. São quadrados, no caso. Beleza? Então a gente vai utilizar o clique do mouse para evitar. A gente vai fazer uma telinha de game over no final para mostrar a nossa pontuação. E é isso aí, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui na classe game é... a gente tem um contador que na verdade eu estou utilizando como vida. Então eu vou criar outra variável aqui que eu vou chamar de score, tá? Int, ou melhor, pontuação, né? Vamos manter aqui o padrão do português que vai começar como 0. Beleza? Isso daqui nada mais é, pessoal, para quando der a tela de game over, eu controlar e mostrar aqui realmente quantos pontos o usuário fez. Então aqui, quando a gente destrói o nosso retângulo, o que acontece é que a gente perde vida. Então esse evento aqui da pontuação vai acontecer quando a gente clicar no retângulo. E para a gente clicar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é implementar o sistema de clique do mouse. E no Java, para a gente fazer isso, a gente vai dar aqui um mouse listener, que é o que a gente vai querer para adicionar os eventos que eu preciso. Eu vou dar um import aqui, certo? Tá importando aqui, show. E agora a gente precisa colocar os métodos que tem que colocar aqui, justamente por causa que a gente está dando um implements. Então, os métodos que vem quando a gente coloca o mouse listener é o mouse clicked, que é o que a gente quer. Beleza? Então, quando clicar, a gente vai recuperar a posição do mouse onde a gente está clicando e a gente vai verificar se realmente está clicando no quadrado ali, no retângulo na nossa tela. Então, na verdade, essa, na minha opinião, vai ser a parte mais chatinha aqui dessa aula, mas prestem bem atenção que não é tão difícil de entender, beleza? Então, para funcionar isso, a gente precisa colocar na nossa janela, dizer que vai receber o evento do mouse. Então, a gente coloca aqui this.addMouseListener e eu vou dizer que é nessa própria classe. Agora, eu vou salvar e se eu vier aqui embaixo, quando eu clicar, quando acontecer esse evento, e eu colocar aqui um system.out.println e dizer clicado, e eu clicar na janela, vocês vão perceber que vai dar aqui no console dizendo que eu cliquei. Beleza? Deixa eu executar aqui para vocês verem. Ó, clicado, tá funcionando. Beleza. Agora, eu poderia sim, nesse evento aqui, recuperar as coordenadas e verificar quando o quadrado é destruído, certo? Só que como a gente está rodando dentro do Game Looping, no curso de Games eu explorei bem isso, a gente tem que manter toda a nossa lógica aqui dentro. Então no método update que a gente está rodando, eu vou recuperar as coordenadas do último clique que teve, que vai ser o seguinte, public static int mx e my, tá? Mx e my, que vai ser a coordenada. E aqui eu vou ter outra variável que vai dizer o seguinte, public static boolean clicado. Vamos chamar que começa como false. Tá, e se beleza? eu não fizesse isso, o que ia acontecer? Se eu não colocasse essas variáveis aqui, Uhum. essas variáveis aqui, se eu não colocasse, eu não conseguiria ter o controle. Por isso que a gente está colocando aqui nessas coordenadas, para saber a posição onde a gente está clicando no mouse, no eixo X e no eixo Y. Tá, pessoal? Só lembrando que no eixo X é na horizontal e no Y é na vertical. E o clicado é para saber quando a gente clicou. Então até a Lu, assim, que não, vamos dizer assim, não programa, ela está conseguindo entender de uma certa forma. Sim. Beleza? Então, vamos vir aqui no mouse click e vamos colocar aqui, ó, dizer que clicado, no caso, não é click, eu criei a variável clicado, igual a true. Como é estático, eu poderia chamar assim também, game.clicado, tanto faz, só que como eu estou na mesma classe, funciona, tá? Agora a gente vai colocar o mx, vai ser i.getX.
O I é a variável E é a variável da onde a gente está acontecendo o evento no momento. Então a gente está pegando na variável X. O MY agora vai ser i.getY, desse jeito aqui. Agora que a gente sabe quando está sendo clicado, a gente vai vir no nosso update do spanner, que está aqui, toda a lógica, e aqui vai entrar um pouquinho de matemática e lógica, tá? Mas vamos lá. Agora que a gente sabe quando foi clicado, a gente vai verificar aqui, if clicado, se a gente clicou com a tecla do mouse, só que aqui ó, tá dando um erro porque não existe essa variável dentro dessa classe, a gente precisa chamar game.clicado, daí a gente tem acesso que ela é estática. Se a gente clicou, a gente precisa ver se a posição do nosso mouse está dentro dos quadrados que estão na tela. E a gente tem vários quadrados, certo? Então, pessoal, a gente vai fazer aqui, ó. If. Primeiro vamos verificar no eixo X, certo? Então vai ser assim, ó. Se o meu mgame.mx for maior do que o meu current seria o meu quadrado padrão que a gente está verificando. Se a posição X for maior ou igual, a gente pode colocar aqui para ser mais preciso, maior ou igual a current.x e o meu game.mx mais game, no caso aqui, não, a gente não precisa colocar o it, e o meu game.mx for menor do que current.x mais current.widget. O que está acontecendo aqui? Eu basicamente estou verificando no eixo X se está clicando dentro do quadrado. Só que tem um problema, a gente precisa verificar também no eixo Y. Então é só a gente copiar isso daqui literalmente, colocar aqui, fechar as chaves embaixo, eu vou trocar por Y, 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 e aqui vai ser height, que é a altura. Pessoal, com isso, se der tudo certo, vamos torcer para dar certo, eu já consigo detectar quando eu cliquei dentro do retângulo, eu consigo destruir ele. Vamos lá? Agora a gente precisa destruir chamando a minha lista rectangles.remove e o que a gente quer remover? O current, que é esse daqui. E agora vamos aproveitar aquela variável que a gente criou, que é o game.pontuação, a gente vai incrementar cada vez que a gente conseguir destruir o retângulo. Vamos testar, vamos executar o jogo. E tá funcionando, mais ou menos. A princípio tá funcionando. Ou tá ruim ou tá funcionando. Ou eu sou ruim ou tá funcionando. Ou não tá funcionando, desculpa. A princípio parece que tá funcionando. O que a gente vai fazer para testar, pessoal... Vamos tentar de novo. O que a gente vai fazer para testar, na verdade, é diminuir essa velocidade do retângulo para ver se de fato tá funcionando. É um quadrado, amor. Bom, é um quadrado, então. Vamos colocar aqui, deixar bem devagar o quadrado para ver se de fato está funcionando. E vamos tirar essa rotação para a gente conseguir ver melhor também. Beleza? Vamos executar aqui. Tá vindo bem devagar, vamos clicar. Ó, então a princípio está funcionando, porque eu estou clicando e está sendo destruído. É. Tá, mas tem que clicar umas 2 vezes. Será que não é isso? Então o que está acontecendo aqui eu até já sei, ó. Beleza, então, na verdade foi bem, vamos dizer assim, simples de ter arrumado e eu posso dizer pra vocês que esse é um dos preços às vezes que a gente paga quando tá desenvolvendo um jogo do zero sem nenhuma engine. Eu basicamente mudei a lógica aqui, o clicado eu coloquei aqui dentro, só que pra ser sincero, eu nem precisava desse evento aqui do clicado, é só atualizar as posições do mouse, verificar se tá nos bounds da onde está o nosso quadrado e a gente poderia deletar. Só mudei essa ordem. Mas a principal mudança que eu fiz, pessoal, que foi bem simples, porque já faz parte do mouse listener, foi ao invés de colocar no mouse clicked event, eu coloquei no mouse pressed, tá? E desse jeito aqui, já inclusive retomei a velocidade padrão que estava ali, inclusive coloquei mais variação de velocidade. E aqui, só fazendo essa mudança aqui, vocês vão ver que está funcionando nosso jogo agora 100%. Agora vai. Agora vai. Agora a gente já testou aqui, tá funcionando. Bacana, tá? Agora a gente vai para a próxima etapa, que basicamente a gente já poderia terminar aí, iria ter o game over, pontuação final, só que eu quero fazer uma coisa que eu gosto bastante, que é de partículas. Eu adoro fazer sistema de partícula. Então, quando o meu quadrado, ao invés de ele simplesmente sumir da tela, eu quero que dê um span em alguma partícula e para dar o feedback a partícula foi destruída, tá? Como assim? A partícula ela vai servir para dar um feedback, a gente pode espanar um monte de quadradinho, enfim, como esse jogo é só de quadrado na verdade, o que vai espanar ali vai ser um monte de quadrado aleatório, tipo um efeito de explosão para realmente ver que foi destruído. Então vamos clicar aqui com o botão direito, vamos criar uma nova classe,
Vamos chamar essa classe de partícula, desse jeito aqui, beleza? A classe partícula, de uma certa forma, a gente pode reaproveitar muita coisa que tem no Rect.obj aqui. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu só vou renomear aqui para partícula, que é o nome da classe que a gente está criando. A gente vai ter uma color, sim, tá? A gente vai tirar essa color daqui. Eu vou dizer que vai ser this.color. Melhor, a gente vai pegar o meu this.color, vai ser igual a color. E a gente vai ter aqui no método construtor, vamos renomear para partícula. E a gente vai colocar o último parâmetro aqui, color, por causa que daí eu consigo criar de cores dinâmica minha partícula. A gente vai ter também aqui direção, a velocidade, no caso, eu vou deixar fixa em 8. Public double, dx e dy, por causa que essa partícula vai ter direção. Se a gente estivesse fazendo de uma forma realmente calculando o ângulo, né, o seno e o cosseno que a gente utiliza, já mostrei no curso várias vezes, a gente utilizaria aqui trigonometria, mas como a partícula vai ter meio que direção aleatória, mais ou menos ali entre de 0 a 360 graus, o que eu vou fazer para facilitar a nossa vida é utilizar a classe random novamente, só que ao invés de ser nextInt, eu vou pegar um double, né, utilizando aqui o nextGaussian, que vai ser entre 0 e 1. Então o meu dx e o meu dy vai ser newRandom.nextGaussian, tá? E o dy newRandom.nextGaussian, beleza? Bom, no update a gente vai trocar, vai ser x mais igual dx vezes speed, ok? O meu x agora, pessoal, a gente vai ter que deixar ele no formato de... A gente vai utilizar double agora, no caso. Vamos testar assim, depois a gente troca para double se precisar, mas vamos deixar desse jeito, vezes speed, tá? Vamos renderizar agora esse nosso retângulo para ver ele aparecendo na tela de fato, esse quadrado. Vamos dar aqui um public void render. A gente vai ter graphics g.setColor. A gente vai pegar a nossa color que a gente setou quando instanciou o objeto, g.fillRect, xy, widget e height. Desse jeito aqui, tá? Para garantir que funcione bem isso daqui que a gente vai utilizar double, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar outro aqui que eu vou chamar de public double xa, tá? Só para não ficar, porque a gente já está utilizando x e y. E eu vou fazer o seguinte, ó, xa igual a x e ya igual a y. Isso que eu estou fazendo é para a gente realmente ter valores para funcionar o sistema de double que a gente está fazendo. Por causa que quando a gente utiliza só inteiro, a gente tem 1, 2, 3, 4. E se eu estou utilizando aqui uma variável que era inteiro, x, y, e colocasse aqui double no meio, iria acabar dando uns conflitos de direção, não iria ficar bem preciso. Então eu vou fazer desse jeito aqui. Aqui eu vou substituir por ya e xa, só que daí vai dar um erro porque o meu fillRect ele precisa ser inteiro os dois primeiros parâmetros. Então eu vou colocar um cast e vou dizer que é int. Beleza? Bom, a gente já está quase terminando o sistema de partícula. Por último eu preciso dar um span, né, nesse objeto. E o momento de dar o span é quando o retângulo é destruído. Então aqui nesse meu spanner a gente está dando um update nessa lista aqui, que são dos retângulos do jogo. Agora eu vou ter outra lista que eu vou chamar de partícula, certo? Eu vou chamar de partículas, vai ser igual a new array list partícula, desse jeito aqui. Agora eu simplesmente vou vir aqui no final, pegar isso daqui, e vou dar um for, posso usar o i de novo, i igual a 0, i menor do que partículas.size, i++, partículas.get e .update, tá? E aqui a gente vai renderizar depois. Então eu vou copiar isso daqui, copiar de novo, e aqui eu vou dar um get i.render. .render e a gente passa o G. Bom, agora a gente vai espanar a partícula e vai ver se vai dar certo. Para cada quadrado que a gente destruir, eu vou criar em média 50 partículas. Como a gente está fazendo em Java, o jogo está, vamos assim dizer, otimizado, eu fiz direitinho desde o início, não tem problema eu ter 2.000 ou 10.000 ou 100.000 sprites no jogo. Isso realmente vai mostrar, assim, de uma certa forma, o poder do Java para jogos em 2D em questão de performance. Claro que é um jogo simples, mas só de eu colocar um monte de objetos na tela, vocês meio que já conseguem sentir. Então, cada vez que for destruído, vamos tentar simular uma explosão com as partículas, criando aqui
E não, né? E a gente já está usando dentro desse looping, vamos chamar a variável de n igual a 0, n menor do que 50. Lu, isso daqui é um looping que a gente está criando. Então, ao invés de eu ter que escrever 50 vezes que eu vou criar um objeto de partícula, tudo que ficar entre essas duas chaves é um looping para mostrar que daí vai se repetir. Eu coloco o comando apenas uma vez, é um laje de repetição que a gente fala. Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar a lista de partículas, partículas.add, a gente vai colocar new partícula, beleza? E a posição da minha partícula é x, y, eu vou dizer que o tamanho 8 e 8 acho que fica legal. E por último é a cor. Qual cor que a gente quer colocar aqui? A gente vai pegar do current.color. Creio que seja isso. Aí aqui é current.x e current.y, que é a posição da onde está o nosso quadrado. Vamos jogar para testar? Bora. E aí? Ficou legal até, ó. Ficou legal, ficou melhor do que eu tava pensando. Só que tem um problema, o nosso jogo vai começar a ficar... Pô, até que... Olha que legal, ficou cheio de quadrados sendo destruído. Legal? Então, bacana. Só que tem um problema. Conforme o jogo vai passando, a gente está colocando mais e mais objetos e tem um problema da questão da otimização. Então, depois de um certo tempo, a gente vai querer deletar essa partícula por causa que isso é um efeito inicial para ver que realmente foi destruído. Então, vamos deixar rodando, vamos deixar em 2 segundos, talvez, para testar. Então, eu vou colocar aqui public int timer igual a 0, tá? Esse meu timer, ele vai ser incrementado por 1, tá? Ele tá dormindo aqui embaixo. E como eu sei que tá rodando em 60 FPS o meu jogo, eu vou fazer o seguinte. Aqui, na minha lista, ó, que eu tô dando aqui esse update, eu vou pegar partícula, part, vai ser igual a partículas.get e if part. O resto entre vamos colocar... Vamos deixar em... vamos colocar 120. Se o resto, utilizando aqui, de 120 for igual a 0, quer dizer que passou 2 segundos por causa que o nosso FPS está em 60. 60 vezes 2, 120. Né? Beleza, então, desse jeito aqui, eu só preciso recuperar, no caso, a minha variável, que é a timer. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai deletar. Então, partículas.remove part. E creio que assim funcione. Vamos ver. Bom, então eu fiz uns testes aqui, galera, e creio que por causa do tamanho das partículas que eu estou instanciando, enfim, vamos dizer que às vezes eu não tenho tempo suficiente para fazer toda essa ação que eu quero. É como se por eu estar utilizando o thread, é como se pulasse. Então, para garantir que sempre vai ser removido, quase que já estava sendo removido, só que eu notei um glitch que de vez em quando ficava uma partícula presa na tela. Para garantir que sempre vai ser removido, eu vou dar maior ou igual a 60. Aí não tem erro. Vamos executar aqui só para vocês verem de novo. E eu não vou mais ter problema de performance. Ó, sempre essas daqui que estavam ficando mais devagarzinho, elas não eram destruídas. Beleza? Então, gostei do efeito de explosão. E agora, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Quando chegar em 0 aqui, a gente vai fazer a tela de Game Over. Porque tudo que eu queria fazer nesse jogo aqui, eu já fiz. Agora a gente só precisa da tela de Game Over para dizer que a gente perdeu e dar o nosso score final. Só que aqui, galera, vamos ser sinceros, até a gente perder vai demorar muito. Então, como eu quero mostrar aqui para vocês mais rápido o jogo, vamos colocar uma velocidade mais, vamos dizer, rápida. Vamos colocar entre 8 menos 6 mais 6. E cada vez que a gente perder, né, cada vez que algum retângulo ultrapassar a tela... É muito bom energético. Eu gostei. Vamos lá então. Cada vez que passar da tela, a gente vai dizer que... Ao invés do contador ser menos, vamos colocar menos igual a 4. Assim o jogo talvez termine mais rápido, menos igual a 2. E a gente vai testando aí, realmente só para dar o game over mais rápido. Vai pra tela e ali, ó. Vocês veem que eu tô perdendo aqui. Pum, pum, pum. Beleza. Agora, como o jogo já tá pronto, a gente precisa fazer o game over. O game over só vai ser uma tela de estado, então aqui só para vocês terem uma noção de como a gente, das diversas formas que a gente pode fazer game over, é criando um estado. Ou melhor, uma variável que eu vou chamar de public boolean game over igual a false. No meu método update, eu vou falar if game over igual a false, eu posso seguir o meu fluxo do jogo. No render, só vai renderizar isso daqui quando
eu quiser de fato ter o jogo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, if else, se o meu game over for igual a false desse jeito aqui, quer dizer que eu tô dentro do meu jogo. Caso contrário, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar uma mensagem de game over. Então, uma mensagem de game over, a gente pode só dar um draw string aqui, só que antes a gente tem que dizer que aconteceu o game over. E o game over ele acontece de fato quando a nossa vida fica menor ou igual a 0, o nosso contador que começa em 100. E eu posso fazer isso aqui no meu final. Ó, na verdade já tá, a gente já tinha feito isso daqui na aula anterior. Então a gente diz aqui game over igual a true. Bacana? E agora que o game over está igual a true, a gente vai renderizar aqui de .setColor, color.white. Vamos setar a fonte aqui que eu só estou utilizando Arial. Vamos pegar isso daqui. Desse jeito. E eu vou dizer game over. Vou colocar maiorzinho, 30. A gente pode testar porque eu vou utilizar debug aqui para posicionar na tela. Eu vou dizer game over. Aí a gente pode colocar o width menos 2, que é bem no centro da tela, e height dividido por 2. E a gente vai posicionando desse jeito aqui, tá? Aí a gente vai fazer também, colocar embaixo do game over, press enter to play again. Basicamente eu estou dizendo assim, pressione enter para jogar de novo. A gente pode colocar um pouquinho mais... Isso não precisa ser em inglês? Ou precisa? Não, na verdade aqui é por causa que daí não limita só o público, vamos dizer, brasileiro. Né? No curso eu também geralmente utilizo mais inglês. Língua português. Bacana, então vamos vir aqui e vamos testar. Vamos deixar a vida chegar em 0. Na verdade, para a gente não perder tempo, a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai deixar o nosso game over como true, né? Faz mais sentido. Vamos deixar o game over aqui igual a true e a gente já vê a tela ali funcionando. Então vamos testar aqui. Game over, press enter to play again. Ficou bem mal posicionado. Para isso a gente vai utilizar o debug aqui, que é uma das grandes vantagens de programar aqui em Java com Eclipse. E eu vou minimizar desse jeito, como vocês podem perceber, eu já utilizo isso direto no curso. E a gente vai posicionar do jeito que a gente quiser. Então vamos colocar menos aqui 200 pro game over, acho que ficou muito, né? Acho que tá bom. Não tá bem, tá bem longe do centro, a gente precisa Não, deixar sim. no centro. Então vamos deixar assim. Aqui ficou legal. E aqui eu vou colocar menos 200, talvez. E desse jeito ficou bacana. Uma tela de game over simples, mas aqui o propósito realmente é para vocês entenderem a questão dos estados nos jogos. Então aqui eu vou dar um offset também de menos 100 para ficar mais em cima. E aqui eu também vou dar menos 100. Menos 100 ficou muito, vamos colocar menos 50 e menos 50. Bacana, gostei do resultado. Agora para ver isso daqui de fato funcionando e entrar na questão do game over, o restart do jogo eu não vou fazer ainda, talvez eu coloque uma aula bônus no curso, tá? Porque esse jogo eu vou adicionar no curso. Obviamente que vai ser aula realmente explicada e não nesse formato aqui que eu tô fazendo que é mais descontraído. Mas aqui a gente pode testar o jogo e setar o nosso game over para false, né? Para começar de fato aqui. Vamos colocar como false. Vamos executar. Posso tentar jogar? E aqui, vamos jogar. Vamos deixar dar o game over. Falta só, não dá por causa que o mouse está do lado esquerdo, mas olha só. Aqui o que vai faltar, pessoal, que eu acabei não colocando é a nossa pontuação final, que a gente criou uma variável para isso. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Ó, game over, press enter to play again. Ao invés de ser esse press enter to play again, eu vou colocar assim, sua pontuação final, ó, vamos colocar em inglês. Your final score was. Aí a gente dá 2 pontos, a gente concatena e fala this.pontuação, que é a variável que a gente criou. Beleza, então, vamos testar. Por causa que a gente já tem a pontuação funcionando aqui. Vamos jogar. Vamos tentar destruir o máximo que a gente conseguir. Eventualmente a gente vai ter o game over. Ficou bem, eu gostei. Joguinho simples de ser feito e divertido. Isso daqui é o tipo de jogo mobile, né? Que fica bacana pra jogar no celular com touch. Tenho que parar de clicar pra dar game over. Mas eu tô jogando pra tentar dar pontuação. Ah, tá.
Game over, your final score was 33. Bom, então aqui a gente chegou ao final desse tutorial. Em 2 partes a gente criou um joguinho do zero utilizando Java, que é o suficiente para vocês realmente pegarem essa base aqui, irem adaptando, e se vocês quiserem ainda utilizar o libgdx, que eu ensino no curso, para colocar no Android. Foi bem bacana, tá? O código-fonte eu vou disponibilizar dentro do curso, vai estar na descrição aqui desse vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e todos os links aqui embaixo do vídeo dos cursos da Dunkcode, da plataforma, das nossas redes sociais. E é isso aí. Um forte abraço e até a próxima.